Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o William Félix. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a história de Davi e Golias, né? Sabemos que foi uma vitória daquele que era conhecido como o azarão, a zebra, que diante dos olhos humanos era improvável que Davi vencesse Golias. A história começa no livro de 1 Samuel, capítulo 17, quando os filisteus vai à guerra contra os israelitas. A Bíblia vai falar que os filisteus se acamparam no Monte Socó, os israelitas no Monte Carvalho. Como esse texto é cheio de detalhes, cheio de riqueza no seu conteúdo, para que você possa entender, eu vou explicar ele para vocês em três partes, em três vídeos, melhor dizendo, que para não cansar você e para que você possa entender. Sabemos que Davi não existia em Israel um rei como Davi até os dias de hoje. Dentro da etimologia da palavra, Davi ele é uma palavra hebraica que para alguns estudiosos não tem um significado, mas porém nos dicionários etimológicos alguns vão dizer que é amado, outros vão dizer que é querido, outros vão dizer que desejado, dentro da sua tradução que se diz. Mas o que se aproxima mais é amado. Davi é o caçula entre 8 filhos de Jessé. Davi era da tribo de Judá, bisneto de Boaz e Ruth. Porém, Golias era filisteu de Gate. Para que você possa entender essa história, sabemos que aconteceu o improvável. Quando o povo de Israel e os filisteus se encontravam perante o conflito, naquele período procurava-se evitar o derramamento de sangue, a morte em massa. E então procurava-se um guerreiro combater contra o outro guerreiro oposto, e o que vencesse seria o vitorioso perante os seus adversários. Ficou aproximadamente um tempo. Quando Golias ele saiu para desafiar Israel, a Bíblia vai relatar que cerca de 40 dias, mais de 40 dias, insultando a Israel, o exército do Deus vivo. E Davi, quando vê aquilo, ele, talvez no meu pensar, Davi ele olhou de uma forma diferente. Por quê? Quando Golias insultava o povo de Israel, o exército de Israel, chamava para o combate, e os homens de Israel não iam, os homens, os guerreiros de Israel, olhavam para Golias e via um gigante, via um homem de guerra. E Davi, em nenhum momento, ele vê um gigante. Ele não relata a palavra gigante, não relata que Golias seria imbatível. Ele somente diz: quem é esse que insulta ao exército do Deus vivo? Quando ele desce a batalha, a Bíblia vai nos dizer que Davi ele não aceita a armadura de Saul, pega um cajado, as 5 pedras, e afunda e desce para a peleja. E o interessante é que quando Golias ele desce a pelejar com Davi, ele desce acompanhado de um escudeiro. A Bíblia clara vai dizer que ele desceu acompanhado de um escudeiro. Antigamente, naquela época, quem descia acompanhado de um escudeiro era arqueiro, aquele que usava da flecha para um combate, porque como ele usava a flecha, não tinha mão suficiente para segurar um escudo. E Golias ele desceu com um escudeiro. Outra dúvida muito interessante, que ele vai dizer: venha aqui. Olha os pontos primordiais que está nesse texto. Desceu com o escudeiro e diz: venha aqui.
Outro fator interessante, Golias vai dizer: ora, sou algum cão para que venha a mim com paus e pedra? Ele fala paus. Davi só carregava um cajado, um único pau, né? Alguns estudiosos da medicina vai dizer que os gigantes, homens que eram muito altos, até os dias de hoje, sofriam de uma doença que é chamada agromegalia. Essa enfermidade é um tumor benigno que causa superprodução no crescimento humano e tem alguns efeitos colaterais. E um desses efeitos colaterais é os problemas na visão. Aí eu começo a entender o porquê que ele desce acompanhado um morro por um escudeiro. Um monte, melhor dizendo, por um escudeiro. Talvez poderia ser um guia. E quando ele disse para Davi: venha até aqui, que cortarei a sua cabeça e lançarei as aves do céu. É porque ele era um soldado da infantaria. Ele esperava um combate corpo a corpo. Porém, Davi ele fazia parte dos fundibulários. Era mestre em manipular a funda. Tanto que quando as ovelhas do seu rebanho eram atacadas por urso, por leão, ele, por intermédio da funda, ele o derrotava, né? Claro, a Bíblia não vai relatar que é exatamente por intermédio da funda, mas a gente fala por intermédio da lógica, né? Porque ele era habilidoso com a funda na mão, ele era um fundibulário. E o gigante ainda diz: vem comigo até mim com paus. Ou seja, os efeitos da agromegalia fazia também com que ele perdesse a sua visibilidade. O gigante ele via dois paus, né, dois cajados na mão de Davi, enquanto tinha um só. E Davi também, ele jamais tirando a interferência divina, sabemos que Deus que deu a vitória para Davi, mas as possibilidades, né? Deus trabalha dentro daquilo que o homem acredita que pode alcançar, né? E dentro da teoria da prática havia sim condições de Davi vencer Golias. Primeiro que ele não se aproximou, não foi para o combate corpo a corpo. E alguns vão contar acerca da enfermidade, a agromegalia, que causa o gigantismo. O mais gigante que existiu, que tinha 2,70 m, morreu dessa enfermidade. O interessante, um ponto principal, observa-se que quando Davi ele acerta a pedra na testa de Golias, a Bíblia vai relatar que ele cai prostrado, cai de joelho, né? Dentro da lei da física, o normal seria que ele caísse para trás. Isso nos prova, nos entende que Deus derrubou Golias para obter vitória para o povo de Israel. Como eu disse lá no princípio, os soldados de Israel viram um gigante. Talvez Davi viu de outra forma. Isso nos faz entender que às vezes o gigante não é tão gigante assim quanto nós imaginamos. Serve para mim, para você, entender que às vezes a prova também não é tão grande assim, o vento não é tão forte assim. Cabe a nós enfrentar e colocar Deus na frente, que obteremos vitória. Amém? Vamos falar um pouco mais nos próximos vídeos acerca de Davi e Golias. Somente algumas curiosidades. Amém, meus irmãos? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, dar um like. Que Deus abençoe a vida de vocês. Falou!